Fala, meu povo, tudo bem? Bem-vindos a mais uma semana aí de Hora de Juice, mais uma semana aí de bate-papo. E hoje vamos conversar com um amigo meu de longa data, de longas aventuras, né, chamado Diego Tavares. Dieguinho, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E, por favor, se apresente quem essa pessoa maravilhosa que é você. Oi, Jojo, saudades, viu? Me esqueceu aí, casou, me esqueceu, mas tudo bem. Never. Divido, não tenho ciúme. Oi, pessoal, então eu sou o Diego Tavares, né? Sou UX designer, né? Product designer aqui no Banco Pan atualmente, mas já fui sangue laranja, né? Aí na Câmara, todo mundo me conhece, garoto propaganda, do programa de formação, quase praticamente. Verdade, garoto propaganda. Tamo junto aí. Eu sou aqui da Baixada Santista, tenho 28 anos, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda. E aí, hoje em dia, trabalho como product designer. Inclusive, minha primeira experiência como product foi na Câmara, né? Que me deu oportunidade. Entrei lá pra fazer marketing, né? Marketing interno ali. E aí, vi a oportunidade de estar migrando de carreira, né? Que é o nosso foco. E acabei migrando lá, fiquei durante 2 anos e meio, né, Jojo? Lá na Câmara, praticamente. E aí, agora tô trabalhando no PAN, por enquanto. Vai que o Jojo me puxa de volta. Puxa, podemos conversar. Quando já conheceu a Jojo todinho? Mas não, Jojo só você pra mim. Então tá bom. Não adianta eu substituir. Maravilha. Diego, vou dizer assim pra ti como eu sempre falo. Eu entrevisto aqui, às vezes, a galera do X, o design, mas não é a minha especialidade, como você sabe. Mas eu acho que é legal aqui pra gente levar hoje a conversa, porque contigo, eu acho que a gente pode levar por 2 vias aqui, né? Tem uma questão de falar sobre o trabalho do X, né? Explicar por que o X só faz telinha. E 2, cara, que eu acho que você tem um trabalho bem bacana e você é bem ativo aí nas redes sociais e movimentos para falar um pouco de diversidade. Então, eu acho que é bem legal a tua participação aqui para ver com o pessoal, cara, trabalho com diversidade, ou essa é uma temática que eu gosto bastante, me identifico muito falar disso, e o que o X tem a ver com a diversidade? Aliás, já começa a primeira pergunta, né, cara? Pra ti, assim, o que design, o X tem a ver com diversidade? Tudo, né? O nosso trabalho é criar experiências, e experiências diversas, né, para vários tipos de pessoas. Uma hora a gente tá num projeto que vai cuidar de farmácia, outra hora a gente tá num projeto que vai cuidar de mobilidade urbana. São públicos diferentes, são pessoas com vivências diferentes. E a diversidade nada mais que isso, né? Por exemplo, eu sou um jovem negro, gay, que mora na periferia. Fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade, a me formar, né? Isso eu não sabia. Fui a primeira pessoa da minha família, assim, por parte de mãe, de pai, assim, a se formar na faculdade. Inclusive, ninguém da minha família queria que eu me formasse em publicidade e propaganda. Eles foram começar a ver que eu fiz uma escolha certa depois que eu comecei a entrar na Câmara, começar a fazer minhas palestras, começar a fazer meus trabalhos, e aí eles foram entender de fato que realmente eu fiz uma escolha certa. Porque, como era a primeira pessoa da família fazendo faculdade, eles queriam o quê? Vai ser advogado, vai ser não sei o que lá. Médico não dava, né? A gente é da periferia, não dá pra fazer medicina. Mas vai ser alguma outra coisa da vida. Eu morando em Santos, então, vai fazer comércio exterior, vai trabalhar no porto. Mas voltando aqui ao assunto, né? Diversidade e o UX tem tudo a ver, né? A gente tem que falar com pessoas, a gente tem que entender as pessoas, e não só entender, tem que se colocar no lugar delas, né? E aí eu tava vendo um vídeo esses dias que a gente de UX, né, falava muito de empatia. Mas empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Mas eu me colocar no lugar da pessoa enquanto eu não tô sofrendo não tem nada a ver, né? Eu me coloco no lugar da pessoa, ela sofre, eu entendo ela, mas fica por aí. Então, além da empatia, a gente tem que ter a compaixão, né? Porque a gente tem que colocar no lugar da pessoa e tem que sentir o que ela sente e também tem que ter um pouco de humildade, né? E tá bom, me coloquei no lugar da pessoa, entendi de fato o que ela sente, de compaixão, o que eu vou fazer pra ajudar? Eu entender e sentir a dor da pele dela e não fazer nada, não muda nada. E aí, com o X, a gente faz isso, né? A gente se põe no lugar da pessoa, entende como ela se sente e tenta resolver aquilo de alguma forma. Claro, nessa coisa linda, de utópica, né? Geralmente tem um negocinho comercial, né? Mas a gente precisa resolver a vida das outras pessoas, enquanto a gente também resolve a nossa. Mas todo mundo tá ganhando. E, assim, Diego, ainda focando nesse assunto, você fez já várias jornadas, já desenhou um monte de coisa, tanto na Câmara como no Banco Pan e tal. Eu sei de bastante trabalho teu que você colocou. Teve algum trabalho, assim, cara, que você fez, desenhou, pensou em toda a jornada e tal, e depois que veio o feedback pra ti, alguma coisa, caramba, cara, eu realmente esqueci de incluir esse grupo, esqueci, eu podia ser mais diversificado nisso. Teve alguma coisa com feedback, assim, que você foi aprendendo ao longo dessa jornada, como
ser mais inclusivo? Eu não tive nenhum ponto, assim, de ter feedback de outras pessoas. Teve o meu próprio auto-feedback, né? Então, como a gente constrói jornadas, então o que a gente acaba fazendo? A gente vai acabar criando um formulário pra pessoa preencher e colocar ali os dados dela. E vai fazendo outras coisas. E aí, a gente sempre vai fazendo aquele beabá, né? Qual é o seu nome? Qual é o seu sexo? Umas coisas absurdas, assim, mais básicas. Então, a gente depois vai caindo a ficha e fala, eu faço parte de uma comunidade LGBTQIA+, então eu sei que a vida de uma pessoa não se resume só se ela é do sexo masculino e feminino, e se a orientação sexual dela é hétero e homossexual. Tem todo um espectro ali diante, referente a romance, a sexualidade, que vai muito além do binarismo, né? Que é um ou outro. E a gente acaba caindo nisso e fazendo as mesmas coisas. Mas, também, em contrapartida, quando a gente começa a ter essa ciência e tenta começar a incluir, a gente já começa a ver que não é tão fácil assim, né? Porque o pessoal pergunta, mas para que você quer saber se a pessoa é não binária? É porque você quer saber se ela é uma pessoa transexual. Então, a gente vê que também falta das pessoas ter esse cuidado. E aí a gente tem que ter um pouquinho de tato, né? Não adianta a gente, tá bom, cai na minha que eu não tô sendo inclusivo. Vou fazer as outras pessoas engolirem aquilo de a goela abaixo. Não tem como. A gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, instruindo as pessoas, explicando o motivo e dando argumentos, né? Principalmente sendo hétero, né? Não dá pra colocar nada lá do zero sem ter um bom argumento. Sinceramente, eu tava até conversando com o nosso amigo Léo, que tá gravando com a gente antes de você entrar. Eu acho que um pouco do que tá faltando hoje é um pouco de conversa mesmo nesse sentido, né? Mas, assim, bem transparente mesmo, Diego. Tu sentiu, como é nos últimos anos, que as empresas estão olhando pra isso? Realmente, você tá sentindo que esse espaço tá sendo conquistado pouquinho a pouquinho? Qual que é a tua percepção disso? O espaço tá sendo conquistado. Agora, com que intuito, aí a gente chega a duvidar um pouco, né? Eu costumo falar que bom ou ruim é bom ter. É sempre bom ter. Mas chega um ponto que só ter com o intuito de ganhar dinheiro, de gerar pink money e só fazer da boca pra fora também dá uma cansada. Igual a gente vê muitas marcas se posicionando a favor da comunidade durante a parada gay, né? Só nos mesinhos ali de julho, junho, mas e depois? O que ela faz? A gente tem uma comunidade LGBT enorme. Tudo bem que em junho e julho a gente acaba comemorando ali uma parte dessa comunidade. Mas o Dia do Orgulho Trans não é no meio do ano. O Dia do Orgulho Bissexual também não é no meio do ano. E aí onde entra essas pautas? A gente sempre vai focar só no mês de julho, só naquilo dali. E a gente também tem que entender que a comunidade LGBTQIA+, não é só LGBTQIA+, né? Aí tem a população negra, tem a pessoa deficiente, que a gente tem que entender que diversidade também é isso, né? Você não é uma coisa só, você é várias coisas ao mesmo tempo. Verdade. Bem colocado, né? Você não é uma coisa só, né? Você é várias coisas nesse sentido, né? Você é uma junção de 1 milhão de coisas diferentes, né? Você até que nem, por exemplo, assim, pra mim, como eu costumo falar, eu não sou diretamente ligado, eu acho que você me mostrou muito desse mundo, depois na época que a gente se conheceu, assim, e tal. Mas, cara, que nem, eu nem sabia, por exemplo, que tinha esses eventos, assim, que são fora do ano. Eu acho que é legal aproveitar aqui até o espaço pra se falar um pouco desses eventos, porque eu acho que a passeata de julho, né, que a gente tem, o evento do LGBTQIA+, tem um foco bem específico, eu acho que as pessoas conhecem bem esse foco, mas esses outros eventos, assim, Diego, tem um intuito similar? Qual que é o outro intuito disso? Como é que a pessoa pode se informar um pouco mais sobre esses eventos? O bom é estar entrando durante algumas comunidades, né, se engajando mais perto de alguns pequenos grupos focais pra estar falando isso, porque realmente não é muitas pessoas que conhecem. Porque realmente a parada do orgulho LGBTQIA+, de julho, ela é bem focada no nicho, que na verdade não era nem pra ser aquele nicho, né? Tanto que antigamente ela era conhecida como Parada do Orgulho Gay. Porque, apesar de ser uma comunidade diversa, a gente também pode ser uma comunidade preconceituosa, né? Que aí vai entrar o quê? O homem gay no centro de toda uma comunidade. Então, sempre o homem roubando o protagonismo, por exemplo, de mulheres, que são as lésbicas, de pessoas trans. Então a gente acaba também sendo uma comunidade um tanto quanto preconceituosa. E aí a gente entra nisso, né? A visão da parada de julho foi uma visão que foi muito focada em homens, né? Então era a parada do orgulho gay. Sendo que a parada acontece no mês de julho, porque foi uma revolta que aconteceu lá nos Estados Unidos, que não foi puxada por nenhum homem gay. Foram puxadas por travestis que bateram em policiais que queriam tirar elas do bar à força. Então o homem gay já roubou o protagonismo de um evento
pensam que foi todo montado pra homenagear pessoas trans. E aí, a gente acaba deixando essa maçaroca aí. Mas existem outros dias de representando a comunidade LGBTQIA+. Tudo bem que hoje em dia a gente fala que a parada não é uma parada gay, é uma parada LGBTQIA+. Mas também tem dias específicos pra comemorar cada identidade, cada sexualidade. Porque foi um marco pra fazer que aquela sexualidade, que aquela identidade de gênero realmente fosse validada e respeitada. Eu fiz participação de uma ONG, né? Eu acho que você conheceu, né? Ela até tá ali lá trabalhando. Eu fiz parte de uma ONG chamada Da Todo, né? Ela é uma ONG que ela começou como um aplicativo de denúncia de lugares homofóbicos. Tinha um casal que tava num bar, eu não lembro aonde, qual lugar do Brasil que era. Eles sofreram homofobia e eles tiveram a ideia de denunciar lugares que não fossem gay-friendly, né? Que não fossem amigáveis com pessoas homossexuais, né? Com pessoas gays no geral. Porque a gente sabe que o mundo é perigoso, né? Então é bom a gente se precaver de lugares que a gente pode frequentar e lugares que a gente não pode frequentar. Então eles fizeram esse aplicativo. E só que agora virou uma ONG enorme. Eles fazem boletins sobre a comunidade, porque a gente tem falta dessa informação. Você vê, tem vários censos aí do BGE sobre população negra, população indígena e a população gay, a população LGBTQIA+. A gente não sabe quantas pessoas LGBTQIA+, têm direito no Brasil, a gente não sabe como elas se comportam, a gente não tem dados estatísticos de instituições que, teoricamente, têm um nome, têm um renome, são levadas a sério. Então eles puxaram isso daí e agora estão com uma ampla gama de assuntos, de projetos, e um deles também é o calendário LGBTQIA+, que eles colocam todas as datas importantes para a comunidade como um todo. Então tem dia do orgulho bissexual, tem dia do orgulho lésbico, tem dia do orgulho trans, então é bem bacana. Depois dá uma procuradinha que eles até disponibilizam. Assim, pergunta idiota mesmo, tá, Diego? IBGE, nem pensar, rastreia esses dados? Não. Caramba! Assim, os dados que a gente tem são dados muito superficiais, né? Geralmente a gente tem dados, trágicos, né? Por exemplo, um dado que a gente tem é que o Brasil é o país que mais mata mulheres transexuais no mundo. E aí, em contrapartida, é o Brasil que é o país que mais consome conteúdo pornográfico de pessoas trans. O homem de família, né? Então. Família do bem. Cara, e outra coisa que você estava comentando aí contigo, e eu queria entender, assim, porque você teve uma história já, sei lá, você deve ter uns 8, 9 anos de carreira por aí já, não quero te chamar de velho, né? Depende, né? Em Product Designer eu tenho ali uns 5 anos. Mas trabalhando... Não, eu trabalho desde os meus 16 anos de idade. E aí, eu trabalhei como menor aprendiz aqui, e aí era o inferno, né? Que a gente não podia falar o que era novo também. E aí eu fui trabalhando isso. Mas a minha pergunta é justamente sobre isso, assim, sabe? Conforme esses anos passaram, assim, você tem alguma percepção que teve mais espaço para você falar, para mostrar quem você é dentro das empresas? Você sentiu uma melhora nesse sentido? Tudo a mesma coisa? Não, senti uma melhora, assim, por preocupação de pessoas específicas, né? Não é toda empresa que aceita isso, que se identifica. Não é a empresa toda também, né? Exatamente. Eu, inclusive, quando eu comecei, né, a trabalhar, eu trabalhava, comércio exterior. Era só homem. Tinha a chefe do setor lá, mas o resto do setor era todo homem. E aí todo mundo falava das mulheres que pegavam, falava dos relacionamentos que tinha. Eu não conseguia falar nada. E quando eu falava, eu tinha que falar, não, porque aquela pessoa, aquela pessoa que eu fiquei da outra vez, aquela menina, a gente tentava disfarçar do máximo que conseguia pra pelo menos dialogar ali com eles. Mas no final a gente acabava se escondendo. Mesmo a gente transparecendo tudo, né? Porque eu sempre fui desse jeito, né? Não dava pra olhar pra mim e falar que ele pega alguma menina. Mas a gente tentava disfarçar, porque realmente a gente sente o medo, né? Só homens, e aí você vai falar que você tava pegando outro menino, outra pessoa, enfim, de fato, e que não é do mesmo estilo que eles, né? A gente não nasce com pessoas. Tem exemplos de pessoas LGBTQIA+, né? Não nascia, hoje em dia, graças a Deus, isso está mudando. Mas você não via pessoas LGBTQIA+, na televisão. E quando você via, era pra ser motivo de chacota, pra ser piada e só servir pra dar risada. Então a gente era melhor ficar quieto na nossa do que se expor e sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de violência. Eu vou te dizer assim, muitas vezes eu converso contigo na nossa longa história aí já e tudo, muitas vezes você me desperta risada, mas é porque você é uma figura. Não, sim. Uma coisa é rir com você, outra coisa é rirem de você, né? Tem uma grande Então tem essa dificuldade. E aí também tem a questão de rirem com você ou rirem de você e
se preocuparem com você e se envergonharem de você. Eu já tive um caso, por exemplo, que uma pessoa num trabalho que eu estava sendo dispensado, ela virou pra mim e falou, olha, você sabe que eu gosto de você, né? Você sabe que eu te respeito, que eu não tenho nenhum problema com o seu jeito, mas assim, você tá saindo daqui, toma cuidado então lá fora, tenta não usar essas roupas, tenta não falar desse jeito, tenta não ser isso, mas a pessoa me respeita e fala pra eu não ser do meu jeito. E aí, isso é medo? Ou realmente ela só me aturava e tentava disfarçar? Então, tem essas questões ali, né? Cara, difícil. Eu acho que as pessoas também, elas não sabem lidar muito com isso, né? Porque assim, tu sente que tem maldade, eu acho que essa resposta é óbvia, mas assim, tu sente que também tem pessoas que não sabem lidar com o tema, sem maldade, sabe? Eu acho que dá pra saber quando a pessoa realmente não sabe lidar com o tema, e aí ela tá preocupada em aprender. Então a gente sabe que quando essas pessoas erram, dá pra ver nitidamente que ela errou e ela fica... E se a gente argumenta, tenta explicar e mostra onde ela tá errada, ela fica envergonhada, ela pede desculpa, ela vai lá e tenta entender. Agora tem algumas pessoas que não se dão nenhum trabalho de fingir que ficaram preocupadas. Elas falam que é mimimi, elas tentam inventar alguma desculpa pro comportamento dela. Elas não aceitam que estão erradas, sabe? E aí vão culpar várias outras coisas. É porque da minha geração não era assim, é porque isso não era assim. E aí a gente fala, na tua geração, more, o exército lá de Esparta foi comprovado que os caras se relacionavam entre eles mesmos, até mesmo pra fortalecer a irmandade que tinha no exército. Como você não vai falar que na sua época não tinha? Se isso é uma coisa que tá datada desde lá de trás, sabe? Então, não tinha ou você não queria ver, sabe? Então, são coisas que a gente consegue perceber conforme a pessoa vai falando, conforme você vai vendo, ou pra onde a pessoa tá levando o assunto, sabe? E deixa eu entender assim, Diego, dessa tua trajetória que você teve, tem algum desses trabalhos, porque você falou da ONG e tudo mais, que fala assim, cara, esse trampo eu me orgulhei. Seja no quesito de o X ou publicidade, que você também já trabalhou, ou na questão de diversidade mesmo. Se você quiser, não precisa citar nome, não precisa citar nada, mas tem algum trampo assim que você falou, isso aqui realmente me tocou, foi diferente pra mim. Assim, tem as minhas passagens por alguns lugares que eu me orgulho, de fato, de ter exercido um papel lá de ensinar as pessoas, de tentarem fazer elas pensarem de uma maneira diferente que elas não pensavam. Por exemplo, a F-Câmara foi o primeiro lugar que eu, por espontânea vontade, fui levar uma palestra sobre diversidade. Então, lá foi meu treinamento para começar esse meu trabalho de falar sobre a comunidade, de realmente me expor como uma pessoa LGBTQIA+. E aí, eu fiz uma palestra, o pessoal super gostou, depois vieram fazer perguntas pra mim. Inclusive, tem uma pessoa que era de lá, depois de um tempo, veio falar pra mim que, por causa da palestra, foi falar com a família, foi realmente explicar que ela era uma pessoa bissexual. E aí a gente chorou, se abraçou, e tudo bem. E agora a pessoa tá namorando uma menina, tá super feliz, a família aceita. Então foi uma coisa que, pra mim, eu me orgulho bastante. Essa eu não sabia. Essa história eu não sabia. Não precisa falar nome, nada, não, eu não sabia. Sim, teve. Legal, e aí eu fiquei super feliz. Quem me conhece, e talvez aqui durante a entrevista vocês vão ver, né? Eu me trato muito no feminino, mas é porque eu falo isso com as minhas amigas, né? Então eu falo a Diego, a Luísa, a Joel, a Maurício. Eu vou falando isso pra todos os meus amigos gays, a gente tudo se trata no feminino, né? Porque é gay, é tudo viado. A gente se trata muito no feminino. E aí, no emprego que... Num grupo ali de trabalho mesmo, vieram perguntar, na mesma semana, mais de uma pessoa. Olha, eu te vejo nas redes sociais e você sempre tá postando, né? E o treino da gata tá entregue, a gata treinou, a gata isso, ela isso. E eles começaram a perceber, não por eu falar, mas por eu escrever e me tratar no feminino, que tinha alguma coisa ali. Aí eles, olha, não sei como você gosta de ser tratado, mas eu vi que você se trata muito no feminino, no Instagram, você sempre posta lá. Como eu posso te chamar? Eu te chamo de Diego, Diego, como é que eu posso falar? E eu falei, olha, eu me trato no feminino com meus amigos, eu até tô mais acostumado com isso. Então, se me tratarem assim, tudo bem, mas se acharem difícil pra vocês, tudo bem, eu vou entender, podem me chamar no masculino, sem problema nenhum. E isso foram várias pessoas do meu time de design, beleza? Tudo bem pra mim ficar no meu time de design, todo mundo tava certo. Até o momento que eu fui substituir as férias de um colega de design numa outra squad, e aí as pessoas da outra squad já começaram a me tratar no feminino. E aí eu até dei uma bugada, né? Porque falaram, olha, a Di vai entregar isso pra gente, ela vai fazer, vai ficar tudo certinho. Aí por um momento eu fiquei olhando no Teams, eu falei, mas quem é essa Di, gente? Não tem outra pessoa ali com o nome com D, é só eu, o Pio, e cadê, quem é essa menina? E aí eu fui me tocar que o outro par, né, o outro ex, né, o outro Prodigy, tinha passado pro time já que eu gostava de ser tratada no feminino. Então todo mundo já começou a me tratar no feminino desde a primeira conversa. Não teve esse fato de eu chegar lá e falar, olha, igual
ser tratado no feminino. E também teve outro assunto que eu fui fazer uma apresentação, e era pro alto escalão da empresa, né? Era pra uma diretoria, praticamente. E o meu chefe, meu encarregado, já tinha mandado no grupo que eu gostava de ser tratado no feminino. E aí ele até me mostrou como foi que ele falou, perguntou se estava tudo certinho. E aí eu comecei a chorar, né? Porque eu sou uma manteiga derretida. Achei fofo. Me recuperei, porque 5 minutos depois tinha a apresentação. Fiz a apresentação, todo mundo lá me tratou no feminino. Quem não falou, depois veio me chamar, veio se corrigir. E foi tudo de bom, assim. Então, assim, era uma pessoa que era de um alto escalão, passando para outras pessoas do alto escalão sobre isso. E é uma coisa importante que tem que ter, porque assim, a gente sabe que tem aquelas empresas que tem a cultura linear, todo mundo ali pode falar de igual para igual, mas a gente sabe também que tem uma visão um pouco antiga de, a pessoa é um diretor, então a gente tem que respeitar. E aí, se a gente tem uma empresa que prega diversidade e esse gestor não faz isso, que é uma pessoa que teoricamente tinha que ser a mais preocupada em fazer de fato isso acontecer, porque tá levando o nome da empresa dele, tá levando o nome que ele tá representando, porque os outros funcionários que não estariam nesse cargo vão respeitar. Então, tipo assim, sabe aquele caso, o exemplo vem de cima? É basicamente isso, e foi isso que aconteceu. E aí eu chorei, me desmoronei, e aí todo mundo agora me chama de Adi. É uma coisa de louco. Eu olhei no teu LinkedIn, até vendo, né, que é ela, o dela, ou ele, ou dele. Mas eu quero aproveitar também, porque eu até agora sempre chamo o Diego. Eu vou falar também agora, a partir de hoje, Adi. Adi. Aí você me corrige. Eu vou começar a se chamar Adi agora. É que você aproveita que você... Não, mas é isso aí. E aí a gente entende que é, por exemplo, até um tempo atrás, pra mim, isso não era nem cogitado, eu nem pensava nisso. Até você andar com mais pessoas que são não binárias, até você tentar entender mais do universo LGBTQIA+, e ver, tá, mas assim, será que eu me encaixo nisso daqui? Porque assim, uma pessoa não vai ser sempre aquilo. Então, eu não vou ser sempre uma pessoa gay, eu não vou ser sempre uma pessoa não binária. Eu vou estar me descobrindo conforme eu vou vivendo, conforme eu vou tendo experiências diferentes, né? A gente é uma pessoa mutável. A gente não é o mesmo que a gente era 5 anos atrás. Com então, certeza. isso que é o legal, né? E isso que a gente tem que entender que também é uma diversidade, né? E a gente pode ficar julgando, mas você não era assim, você tá querendo se aparecer. Então, isso não existe, sabe? Cada um vai ter o seu momento de descoberta, de se entender, e isso vai ser gradativo. E você não acha mesmo que até os próprios grupos estão se aprendendo um pouco sobre si mesmos? Até por causa das siglas do LGBTQIA+. Eu podia jurar que já tinha mudado, que não era LGBTQIA+. Eu podia jurar LGBTQIAPA+. PA+, isso que você falou. Então, é que, na verdade, algumas letras já existiam, mas elas só estavam escondidas dentro do mais. E aí, o que acontece? A gente vai evoluindo. Então, a partir do momento que algum grupo já teve o foco dele, já começou, de certa forma, ali, ser compreendido, ser respeitado, a gente vai puxando outras letras pro pessoal entender realmente que não é só aquilo dali, né? Que é o caso da sigla, né? Antigamente era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Tu entregou a tua idade agora, tu sabe, né? Gente, é barroca, né? Coroa. E aí, então, a gente foi mudando isso com o tempo, né? Virou GLBT. E aí a gente entendeu que a gente ainda tava colocando protagonismo em homens gays. E aí a gente inverteu, colocou o L na frente pra dar protagonismos pras mulheres. E aí a gente vai crescendo a sigla conforme a gente vai vendo que determinado grupo precisa daquela atenção, né, pra ser respeitado. Pra ser respeitado não só pela comunidade que não faz parte disso, né, mas pela própria comunidade, né. Que a gente tem muito disso aqui dentro também, né. Até um tempo atrás ninguém acreditava que uma pessoa bissexual existia, né. Falavam que, não tá indeciso. Alguma hora ela vira sapatão, uma hora ele vira viado. E não é bem assim. E qual que é a dor, assim, cara, que hoje que tá mais latente, assim, que você vê como uma necessidade que precisa mudar com mais urgência? Tem alguma coisa, assim, que tá em pauta hoje em dia que você acredita que não, isso aqui tem que ser dado prioridade? Olha, eu acho que não tem como mensurar isso, porque meio que não é uma competição, sabe? Não tem quem sofre mais, quem sofre menos. Todo mundo sofre. Mas aí a gente também tem que entender a situação de cada grupo, né? Por exemplo, um homem gay consegue um trabalho fácil. Ele consegue meio que talvez esconder ali algum comportamento dele, que é uma coisa que acontece nas empresas. Isso daí, uma entrevista mesmo já provou, que várias pessoas escondem a sexualidade ou mudam o seu comportamento no ambiente de trabalho com medo de represálias. Aquela história que eu contei ali, que eu fazia anteriormente. Hoje em dia, ainda pessoas fazem isso, porque tem esse medo. Então, eu tinha esse medo lá atrás. Agora, esse medo hoje, em 2022, isso era 2013. Mudou tanta coisa? Talvez não. Mulheres também sofrem o preconceito, e aí mulher sofre o preconceito porque é lésbica, e ainda porque é mulher. Então tem várias escalas. Mas, por exemplo, a comunidade trans. Onde você vê uma pessoa trans, assim, direito, né? A gente não tem uma visibilidade de pessoas trans
sendo bem-sucedidos, né? É difícil isso ter. A gente tem agora, tem a Lina, né, que participou do BBB, tem algumas outras que a gente tá conhecendo, mas antigamente a gente só colocava pessoas trans ali na beira da marginalidade, que eram pessoas que eram agressivas, pessoas que o único trabalho que tinham era se prostituir, ou no máximo, se fosse ter um trabalho que a gente pensasse do mínimo de decência humana, era ser cabeleireira, ser manicure. Você imaginou uma pessoa trans CEO de uma empresa? São coisas que a gente não pensava ter, e a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas, e é possível, porque uma pessoa trans não pode ser CEO de uma empresa, porque ela não pode ser uma pessoa séria, que também era o que acontecia ali com o restante da comunidade, né? Até por isso as pessoas escondem essa sexualidade no trabalho, elas acham que elas não vão ser levadas a sério, elas acham que não vão querer ela como uma imagem de uma empresa, como imagem de um setor. Ai, não, eu não posso ser desse jeito, eu não posso falar desse jeito, porque eu não vou ser levada a sério, eu não vou ganhar uma promoção, eu não vou chegar naquele cargo que eu queria. Então elas começam a se disfarçar pra conseguir conquistar algumas coisas que, teoricamente, elas são capazes de fazer. Mesmo elas sendo do jeito que elas são e algumas pessoas achando que estão errados, sabe? Então, não dá pra fazer uma competição. Cada um vai ter a sua dorzinha, cada um vai saber onde o calo dói, sabe? Mas a gente também tem que ter uma noção que algumas pessoas vão precisar de um apoio um pouco maior, né? Porque a vida pra elas não é tão fácil, elas não conseguem disfarçar quem elas são, elas não conseguem se camuflar diante da sociedade, sabe? Então acaba sendo um pouquinho mais pesado. Deixa eu te falar, o Orange Juice, ele é uma pegada que ele é muito focado para as pessoas que estão começando na carreira, assim e tal. E aí agora, eu acho que a gente conversando, que entrou bastante em diversidade, é legal a gente falar um pouco de algumas dicas para quem o pessoal que está começando na carreira, mas não só isso, principalmente para quem está dentro do grupo do LGBTQIA+, fala um pouco para a área, como essa área pode abraçar essas pessoas, algumas dicas para elas de qual que é o melhor caminho, né, para ela se colocar e tal. Eu falo isso não só em relação a um conhecimento técnico, né, mas realmente para ela ter um caminho seguro de ela assumir quem ela é aí dentro da área. Então, assim, se você puder passar uma mensagem legal pro pessoal que está começando, as tuas dicas aí, o que você passou, o que você enxergou, uma mensagem para essas pessoas focada para elas, seria bem legal. Gente, o bom da área de tecnologia é que ninguém tá muito focado, e claro, soft skills são importantes, mas ninguém tá focado em como você se veste, em como você é, eles estão focados na sua qualidade de entrega de trabalho, principalmente trabalhando em home office. Só que algumas soft skills a gente consegue aprender, a técnica também, né? Mas assim, primeiramente, como é um ambiente de tecnologia, eles vão focar ali um pouquinho mais na parte técnica. Então, pra comunidade LGBTQIA+, assim, de fato é uma grande oportunidade, porque você vai se envolver num ambiente com pessoas que eles querem saber sobre o seu trabalho, não sobre o que você faz ou deixa de fazer na rua ou em outro lugar, né? Que é um medo que a gente geralmente tem, né? De ser julgado por quem a gente beija, por que a gente anda de mão dadas, pelo nosso grupo de amigos. Então eles vão estar focados no seu trabalho, nas suas qualidades técnicas, em quem você é, no que você pode entregar de valor pra ele, né? E aí, com o tempo, isso daí, essa carcaça que a gente fala assim, né? Meio durinha, ela vai se quebrando e aí a gente vai tendo um pouquinho mais de intimidade, vai criando, né? Porque a gente, assim como o restante das pessoas, também tem preconceito. Então, assim como vocês podem ver algumas pessoas da LGBTQIA+, espalhafatosas, que vão ser escandalosas, vão roubar a cena, vão querer roubar espaço ali, fazer ofuscar tudo, a gente também vê vocês tipo, ai, meu, vai ser muito chato, eles não vão falar nada, vai ser aquele silêncio, ai, todo mundo com foninho. Não, calma, tem lugar pra todo mundo, sabe? Então, a oportunidade tá aí, é só você tentar se encontrar, porque oportunidades tem muitas, né? Então, se você fala demais, você pode ser um Scrum Master, você pode ser um se você fala de menos, você pode focar ali numa carreira um pouco mais técnica, mais especialista, né, desenvolvendo, sendo QA. Então é só você tentar encontrar o seu meio dentre tantas opções que tem. Porque quando a gente fala de mercado de tecnologia, o pessoal acha que é só codar. E o pessoal não sabe que tem outras áreas que lidam com pessoas que não precisam ficar ali, ó, na tela do computador, entender de HTML, entender desses CSS, essas coisas aí. E o pessoal acha que é isso ainda, sabe? Então, tem que dar uma pesquisadinha pra entender de fato o que vai ser bom pra você, sabe? Maravilha, maravilha. E agora, pegando bem tecnicamente, porque você já tem uma jornada bem grande aí nessa questão
tanto eu acho que na publicidade, como também na questão do UX. Tecnicamente, para quem está começando na área, sabe? Qual que é o caminho das pedras no sentido do lado mais técnico? Como é que a pessoa pode começar a estudar para ser um UX? Gente, estudar e portfólio. Você pode fazer o curso, você pode ficar só vendo a videoaula, respondendo exercício. Isso não vai adiantar. Você vai ter que pegar aquilo e botar na prática, no exercício imaginário da sua cabeça. Não vai fazer rebrand de Nubank, não vai fazer de banca assim. Isso daí já tá batido. Vai pegar, tenta explorar, ser fora da caixinha ali. Eu sei que é uma coisa batida, mas fez um curso, terminou um módulo, pega aquilo dali e tenta aplicar em alguma outra coisa do dia a dia. Tenta fazer aquilo dar certo na vida real. Porque a teoria, todo mundo aprende. Quando chega na hora da prática, a gente vê que é totalmente diferente, a gente tem que se virar nos 30. Eu falo por experiência própria. Meu primeiro projeto, linda, fiz a apresentação pro cliente, ele amou, fechou. Chegou na prática, que era lá em Goiânia, se eu não tivesse ali com a minha líder do lado, eu tinha gaguejado e tinha feito tudo errado. Gente, na hora, tudo muda, as pessoas não vão ser tão engajadas assim com o seu discurso, você vai ter que se provar, entendeu? Então, é ler, ver o vídeo e botar na prática. Tudo você tem que botar na prática. Não tem como deixar de colocar a mão ali pra fazer alguma coisinha que for, sabe? Então, é bem isso. E aí a gente tem vários lugares que a gente pode fazer, né? Tem o Alura ali, que é reizinho. Indico, porque, né? Minha formação foi por lá. Foi a vida dia a dia e a Alura, né? Então, tem outros cursos também que a gente consegue fazer ali, o Demai, agora tem alguns mais especializados como a Dex. Tem vários ali, gente. Então é bom dar uma pesquisadinha ali em qual área você quer seguir e tentar procurar um curso ali que seja acessível também, que a gente sabe que o dinheiro tem um pezinho ali, mas assim, a maioria você tem que achar que é um investimento, porque realmente é um investimento. Você consegue emprego até, tipo, meio que fácil na área, mas desde que você se dedique, né? Tem aí o programa de formação, né? É o melhor lugar ali pra você provar seu conhecimento e treinar suas habilidades, né? É umas semaninhas ali que você fica com uma consultoria do lado, pessoas ali que estão na área e vão te dar todos os toques possíveis. E aí você também já vai sair com o portfólio que eu falei. Então você estuda, põe na prática, cria já um material pra quem sabe já sair empregado. Se não for lá, vai ser em algum lugar. E pra mim dar meus 2 centavos também, eu já vou dizer, porque quem vê a Dia aqui mandando ver, falando bem pra caramba e tal, mega extrovertida, sabe, falando e detonando aqui no podcast, ela não era assim não, tá? Ela não era assim não. Ela foi evoluindo, foi ganhando essa experiência, e é engraçado que a questão de você ter o conhecimento, né, ela te empodera, né? Você ter o conhecimento, saber o que você tá falando, você tem segurança pra você se expressar, né? Então, pra quem vê essa diva aqui se comunicando dessa maneira, mandando bem pra caramba, super comunicativa, sabendo se expressar, colocar os problemas, colocar os detalhes, segura pra colocar não só as coisas boas, mas também segura para colocar as coisas ruins. Isso aqui é uma construção que ela fez ao longo da vida dela, de 5 ou 8 anos, né? Mas não fizemos sozinha, né? Porque não adianta você ter o conhecimento e não ter a coragem de expor esse conhecimento, né? E aí você precisa o quê? De líderes que te incentivem a fazer. Beleza, vamos numa reunião, vou te salvar na primeira. Vamos numa reunião, vou te salvar na segunda. Na terceira eu não vou te salvar. Se vira ali que você já sabe. Você tava falando comigo antes, porque a gente vai chegar lá, você não vai falar. Não, vai falar, vai expor. Não, mas é com diretoria. Não, mas eu também sou uma pessoa de diretoria, você tá falando comigo, porque você não vai falar com uma pessoa de diretoria de outra empresa que não te conhece, não sabe se você sabe ou não sabe, você vai ter que ir lá e vai ter que vender a gente, por isso que tem bons líderes e que dão esse incentivo ali, pontapé inicialzinho, né, pra tá indo, inclusive te fortalecendo, né, porque assim, um líder falar que você tem que falar, beleza, ele pode falar isso por várias coisas, mas ele falar da maneira que você se sente preparada e que entender que aquilo é pro seu melhor e que ele confia em você, não é porque ele não quer falar, não é porque ele tá de saco cheio de ficar indo em reunião com você. Ele tá te dando o poder da palavra pra falar numa reunião, porque ele sabe que você sabe, e ele confia em você pra realmente fazer aquilo acontecer. Então, a liderança tá nisso daí também, né? Com certeza. Tem uma coisa que eu falava, na época que eu até trabalhava aí na F-Câmara, que o pessoal ficava me enchendo o saco, que eu ficava forçando algumas pessoas a escreverem artigos, a fazerem palestras, etc. Mas assim, as pessoas, elas já escreviam texto, elas já iam atrás do conteúdo. Elas só ficavam com receio de expor isso. Mas aí, se a gente fosse lá do lado delas e falasse assim, eu tô com uma dúvida nisso. Ela falava aquele conteúdo
conteúdo todo pra você. Só que ela poderia estar falando aquele conteúdo pra várias pessoas, que todo mundo poderia estar aprendendo ao mesmo tempo, economizando tempo, todo mundo ia sair ganhando. E aí eu fazia essas pessoas falarem, eu fazia essas pessoas se inscreverem, mas assim, elas precisavam de incentivo. E aí eu já escutei de muitas pessoas falando, ai não, eu enchi o saco. Você encheu o saco falando, mas assim, agora eu não tô fazendo nada, e eu sei que eu tenho que fazer. Se você estivesse lá, eu já tinha feito. Então a gente precisa do empurrãozinho às vezes, sabe? A gente às vezes acha que não tá preparada pra aquilo. E uma pessoa aí te força, assim, fala, fica no teu pé, aí tu fala, ai, tá bom, vai. Aí quando vai ver, ai, não, é verdade, olha lá, deu certo. Eu não sei do que eu tava com medo. É difícil, é difícil. Pra mim também nunca foi muito natural falar em público, assim, nunca foi natural me comunicar, mas a necessidade, né? Cria a pessoa, né? E fez uma diferença na tua carreira, sabe? Você se colocar nessa questão de qualquer assunto, você conseguir se expressar em público. Aí, sinceramente, até o pessoal ter essa percepção. Impactou a tua carreira positivamente, isso mesmo ou não? Impactou. Eu era o tipo de pessoa que, tô na roda dos amigos, vou falar. Tô no trabalho, gente, eu não vou abrir minha boca, não vou. Eu tô aqui há 2 meses, tu acha que eu vou conseguir falar alguma coisa? Não, vou ser mandado embora. Pode perguntar pra todo mundo que me conhece na F-Câmara. A coisa que eu mais falava na minha vida é: minhas 3 vias estão chegando. Meu filho, eu não podia ser chamado na sala, que eu ficava me tremendo inteira achando que ia ser mandado embora. Porque a gente não tinha essa confiança. Aí depois, com o tempo, a gente vai aprendendo a ter feedbacks decentes, que as pessoas vão lá e vão falar: olha, você acertou nisso daqui. Mas isso daqui a gente pode melhorar. E pra gente melhorar, a gente pode fazer isso. É a melhor coisa que a gente tem. O meu primeiro feedback que eu tive foi pra mim ser mandado embora. A pessoa me chamou na sala, olha, a gente tá fazendo a rodada de feedback. Fui na sala, ela falou, olha, você tá sendo mandado embora. Minha primeira rodada de feedback, que pra mim feedback, você dá um ponto pra pessoa, pra ela melhorar e dar uma chance, né? Não tive essa chance. Nossa, eu fiquei me tremendo inteira. E aí a gente começa a ter essa visão ali e construção, né, pra deslanchar. Então, assim, esse ponto de dar uma forçada em falar e etc, foi muito bom. Até pra outras coisas da vida. Eu era o tipo de pessoa que, se você me visse um tempo atrás, eu tava correndo fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. Porque eu achava que eu tinha que falar sim pra tudo que me pedissem. E o pessoal, se você tá atolada, você pode falar não. A pessoa não vai te achar a pior pessoa do mundo por você falar não. Você tem que fazer as suas coisas, ela tem que fazer as coisas dela. E ela tem que entender, se você não conseguir dar atenção pra ela, é porque você não consegue. Você não precisa se desdobrar em 2, não precisa virar madrugada pra dar conta de tudo. E aí foi que a gente começa a aprender a dizer não, assim, aos poucos. E tirar aquele negócio, não, eu sou novo aqui, eu tenho que falar sim, eu tenho que fazer tudo, porque senão eu vou ser mandado embora, estão pedindo pra mim, eu tenho que entregar. Não é assim que funciona. A gente tem que saber também os nossos limites e tem que colocar esses limites também. E aí, a gente vai colocando o quê? Com pessoas mostrando isso e mostrando o caminho a ser seguido. Por isso que a gente tem vários mentores. Eu tinha lá ficando uns 3. E eu me lembro mesmo. E é legal de falar isso, porque não é só uma questão do trabalho da pessoa, né? Porque eu me lembro bem. Às vezes eu saía 8h30 da noite da F-Câmara, vamos embora, Di. Aí, não, tem que fazer o trabalho da ONG, não sei lá o que. Meu Deus, aí a pessoa quer fazer faculdade, a pessoa quer fazer trabalho de UX, quer ajudar no marketing, quer fazer trabalho da ONG e ainda quer ajudar amigo até a agência de publicidade e propaganda. Não dá pra fazer, né? O dia tem 24 horas, mas é pra dormir algumas horas. Aí não sabe porque tem burnout, hein? Aí não sabe porque tá doido, tá bundando nas costas. Di, eu aqui já, 1 hora, levei um banho de loja, literalmente, aqui contigo, com as tuas ideias. Eu gosto de conversar contigo sobre essas coisas, porque a minha sensação é que você não tendencia. Então, assim, você fala as coisas que são necessárias, mas sem tendenciar. Então, são coisas serenas, que você consegue trazer sugestões, mas também críticas para vários pontos que são importantes. Primeiro de tudo, te agradecer, para você ter vindo aqui, para você ter colocado aqui as suas ideias, e queria que você deixasse no final um recadinho para quem você quiser, para quem estiver ouvindo, ou para algum amigo, algum conhecido, alguma coisa, a palavra é tua. Não, eu que agradeço por mais um espaço, né? Eu já falei quando era funcionário daí, já falei esses dias também ali, no mês do orgulho também, que fui convidado ali para fazer um bate-papo com o pessoal, acho que era do programa de formação, inclusive, que foi bem receptivo. E agora para estar aqui dando mais voz ainda, né, para outras pessoas e estar falando ali um pouquinho da minha vida, misturado com um pouquinho de pautas ali que vão além de mim, mas que da sociedade
inteira. Então é sempre bacana a gente saber que tem esse espaço. E é bom a gente mostrar para as outras pessoas que esse espaço realmente existe e ele é aplicado de fato, né? Porque a gente vê aquele discurso, né? Ai, a empresa é diversa, a gente tem grupos de afinidade, a gente faz isso, a gente faz aquilo. E quando a gente chega na hora, tipo, não tem nada disso, sabe? A empresa pode ter um grupo de afinidade, mas as outras pessoas que estão na empresa, elas respeitam as pautas que os grupos de afinidade dão. Assim, tem várias coisas que a gente vê no mercado de trabalho que às vezes não dá pra levar ao pé da letra, né? Então é bom a gente saber que uma empresa realmente leva ao pé da letra, com casos verídicos, né? Com pessoas que participaram, com pessoas que vivenciaram aquilo. Então é uma coisa que eu sentia falta na época que eu trabalhava de forma geral, sabe? Eu não via outras pessoas LGBTQIA+, ao meu redor, no ambiente de trabalho. A gente leva pro lado e falava, gente, mas só eu de viado aqui, só eu de pessoa negra aqui, cadê o restante das outras pessoas, sabe? E aí a gente começa a achar que não pertence àquele lugar. E aí quando a gente vê uma pessoa que seja, a gente fala, não, tá bom, eu posso me encaixar aqui também, é só eu tentar aqui arrumar meu espaço e entender como eu posso fazer isso daqui funcionar. E aí com base nisso a gente vai trazendo mais pessoas e vai fazendo funcionar pra gente, pra comunidade e até pras outras pessoas também que não estavam acostumadas a ter esse tipo de pessoas dentro ali do círculo de amigos, dentro ali ao seu redor, né? Todo mundo acaba saindo aprendendo. E aí o recado que eu gostaria de dar é que, tipo assim, não sejam o Diego lá de 2010, 2013, escondam quem são, fiquem com vergonha de falar, porque assim, se uma empresa não aceitar você do jeito que você é, do jeito que você expõe suas ideias, ela que não tá preparada pra você e quem vai sair perdendo é ela. Porque quanto mais pessoas diferentes de vários aspectos, né? Etnia, cor, jeito de se expressar, ela tiver, melhor vai ser pra ela, porque hoje em dia a gente trabalha com capital intelectual, e então cada pessoa vai ter visão de mundo de maneiras diferentes. Cada visão de mundo vai se complementar de uma forma que vai chegar numa solução que não vai ser ideal, porque a gente não existe no mundo ideal, mas que vai chegar numa solução boa pra todo mundo e que vai fazer aquilo dar certo de alguma forma, sabe? Então é basicamente isso. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, se você pertence à comunidade LGBTQIA+, ou não, você também é muito bem-vindo para iniciar a sua carreira aqui, junto com a gente, da Hora do Juice, lembrando que inscrições abertas agora nesse momento. E, se você quiser saber mais, procurar o Diego, onde é que ele te acha, Diego? Pode me procurar no LinkedIn, sou rata de LinkedIn, todo mundo sabe, né? Eu já fui mais, hoje em dia eu tô postando menos, mas pode procurar lá no LinkedIn, ou pode me procurar no Instagram. O Instagram é um pouquinho difícil, é DGTVRS, mas são todas as consoantes de Diego Tavares, então não tem erro. E muito obrigado você por ter ficado com a gente em mais esse episódio aqui do Hora de Juice. Espero que ele seja tão esclarecedor em alguns pontos como foi para mim, e nos vemos na próxima semana. Até mais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.